noite, boa noite. Então, Boa noite. valendo a aula, então, estamos lá, lição número 11. E tá gravando já, viu, pastor? Tá gravando, então, né? Já tá gravando. Mas tudo bem, a salvação tá ganha já, então. Já teve 3 aulas de salvação, então beleza, tá? Hoje nós vamos falar a lição 11, nós vamos falar da nova vida e a igreja, corpo de Cristo, tá bom? Agora eu já começar perguntando para vocês, queridos, o que significa igreja para vocês? O que é igreja? Alguém arrisca aí falar? Somos todos nós juntos, né? As pessoas, tudo, né? Que se junta, né? Igreja, todos nós. Que mais, gente? O que nós podemos falar? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Quem falou? Mazé, pelo jeito, hein? Foi Mazé. É que eu estou me conectando aqui. Você é muito esperta. Beleza. É que eu estou tentando me conectar. Ah, que bom, que bênção. Obrigado. É porque o computador não deu certo, aí eu voltei para o celular mesmo. Nossa, mas aqui também para mim foi difícil hoje. Mas vamos lá, então. Igreja, a palavra igreja, gente, ele traduz do latim eclesia, que por sua vez vem do grego ecclesia, que basicamente significa assembleia pública, tá? Ou algo como reunião dos que foram chamados. Então, lembra, a igreja, então, é uma assembleia pública, ou algo assim como reunião dos que foram chamados. Então, foi-se chamado uma reunião. Agora, então é comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de 2 palavras que significam chamar e fora. Então, olha, voltando ao tema aqui, é chamados para fora. Agora, isso nos faz entender aquele versículo lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que a igreja é que vai invadir o inferno. Ela não fica toda recuada e fechadinha. Então, você já imaginou? Às vezes a gente, como cristão, a gente fala assim, puxa, é tão bom ficar na igreja, é tão bom ficar na igreja. Mas, olha, gente, a igreja, ela não é para ficar fechada, ela não é para ficar uma reunião de nós, tá? Mas ela é para sair. A igreja é para ir para fora. Olha que interessante, né? E lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, alguém pode ler na tela para a gente esse versículo? Lê para nós. Posso ler? Obrigado. Também. Pode? Pode. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, Mazé. Interessante. Olha que fala. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês perceberam? A igreja, ela não é para ficar fechada. Ela é para ela invadir o inferno. Então, o inferno que vai estar fechado para a gente. Perceberam? Então, a igreja ela vai invadir lá mesmo, ela vai fazer tudo isso aí. Então, aquela ideia que nós temos que a igreja, olha como é bom ficar com os cristãos, aquela coisinha, aquela reunião, né? Então, Deus não falou isso para nós, aqui Jesus está falando assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, uma definição teológica seria assim, é o conjunto daqueles que, reconhecendo a Cristo pela fé, são imediatamente agregados em seu corpo espiritual. O termo eclesia passou a ser adotado no Novo Testamento para indicar a reunião de cristão. Eu sou a videira, vós sois os ramos, lá em João 15, versículo 1 a 8. Não vamos ler agora, não. Agora nós vamos ler só esse versículo, João 15, 1 e 2. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Já perceberam, gente, como que Deus é, né? Então ele fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, olha como a gente tem visto essas mensagens de Jesus, tem visto as parábolas dos talentos. Então, praticamente, Deus conta essas coisas. Então, ele fala, e tudo que dá fruto, ele limpa. Então, se você dá fruto, você vai produzir mais fruto ainda. Então, isso é uma coisa constante ali no livro de João, nos evangelhos, tá?
E quem faz parte da igreja? Já pensou, gente? Quem é que faz parte? Alguém já falou no começo, acho que o Ronaldo falou, todos nós, né? Então ele falou, ó, quem faz parte da igreja somos nós. Olha que interessante. A igreja de Cristo não é uma simples organização, e sim um organismo vivo, que no poder do Espírito Santo manifesta o reino de Deus a um mundo que jaz no maligno. Então, a igreja, ela não é uma organização. Claro que nós, hoje, igreja aqui do Horto do IP, temos que ter um CNPJ, porque nós temos que nos adequar às leis do governo. Né? A Bíblia fala que nós devemos que ser submissos às nossas autoridades. Então, a gente tem um CNPJ aqui na igreja, que tem que ter um CNPJ, quando vocês vê lá, CNPJ, uma pessoa jurídica. Mas é interessante que a igreja ela é um organismo vivo, que no poder do Espírito Santo manifesta o reino de Deus ao mundo que jaz no maligno. Agora, quem faz parte da igreja ainda? Fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através de sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. Lá nós temos as passagens, depois a gente pode ver, vai ver 1 Atos 2:47. Então, enquanto nós estamos aqui, gente, com certeza, Deus está acrescentando pessoas na igreja dele. Né? Então, a Mazé falou no começo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, nesse corpo de Cristo, está sendo enxertado umas pessoas. Então, a Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente. Olha lá em Atos 2:47, fala assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, olha a igreja de Cristo sendo inchada, a cada dia sendo acrescentada a mais pessoas. Né? E a gente lê lá em Atos, num dia 3.000, outro dia 5.000. Olha que interessante. E não é diferente hoje. Hoje, com certeza, enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão sendo acrescentadas na igreja de Cristo. Tá? Atos 5,14 fala e crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, ia crescendo. O livro de Atos é toda essa história dos apóstolos ali, né? Então ele vai falando. Atos 11:24 fala, porque era um bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Interessante, o nosso testemunho também é bom. Então, muitas vezes não, eu tenho certeza que pelo testemunho do Marcelo, pelo testemunho do Felipe, tá? Muita gente vão se agregar ao Senhor através disso. Então, os salvos é que vão sendo agregados nessa igreja, tá? Outra coisa, agora quem faz parte da igreja? É bom reforçar. Agora, isso, gente, é tão importante de reforçar isso, que apesar desse chamamento de ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos sem exceção, apenas pode responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Deu para entender, gente, aqui? Então, o chamamento é universal, mas o que acontece aqui? Então, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo é que vão agregar essa igreja, por exemplo. Tá? Eu queria abrir para alguém falar mais alguma coisa. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender? Tudo bem até aqui? Antoninho. Oi. É interessante que, falando quem faz parte na igreja, né? Então, às vezes, tem aquele falso conceito, né, de que dentro da igreja, não, ali só chegou pessoas que nem nós estávamos vendo lá na aula do pastor Helder, né? Não, chegou todas as pessoas ali sem pecado nenhum, que já estavam ali preparados para frequentar uma igreja. Então, nós vamos ver no contexto da igreja, né, de Coríntios, Colossos lá, a quantidade de pessoas ali que tinham um futuro ali bem feio, mas foram, como a palavra diz, né, foram regenerados, foram transformados, então, por esse Deus que chama, que transforma essas pessoas, e como mesmo termo, o chamamento lá, a eclésia, né, chamado para fora, é como se fosse tirado lá do meio, de um todo, né, que todos corrompidos lá, mas foram tirados desse todo ali, desse contexto de todos ali, e colocado numa reunião de pessoas que cultivam a mesma fé, que têm o mesmo pensamento, que têm o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Então, pessoas que reconhecem, então, que sozinhos não podem fazer transformação nenhuma em sua vida, e depositam, acreditam todo a transformação de vida a esse Senhor da igreja, né? O Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, é esse Senhor, então, que regenera,
que transforma gente como nós. Cada um de nós tem em nosso íntimo lá resquícios do homem velho. E até hoje nós travamos continuamente uma luta com esse homem velho que guerreia não com a nossa carne. Mas nessa reunião, esse pertencer à igreja foi aqueles realmente que Deus chamou, regenera, e todos os dias, no processo de santificação, tem transformado essas vidas. Amém, João. Obrigado. Alguém quer mais comentar? Pode ficar à vontade, gente. Mas é interessante isso, né? Porque às vezes a gente fala, todos são filhos de Deus. Então, o João reforçou bem que esse chamamento é universal. Mas aqueles que aceitarem ser Jesus é que vai fazer parte da igreja. Alguém quer falar, Marcelo? No pentecostalismo, o pessoal falava lá que igreja é terra boa. E terra boa dá fruta, dá espinho, dá erva daninha, dá tanto veneno quanto remédio. É o que eles falavam por lá, né? E é um lugar que tem pessoas com defeito mesmo, igual o irmão acabou de falar aí. Não é lugar de perfeccionista, o clube do bolinha, os 100% certo, não tem. Todo mundo tá ali procurando realmente se regenerar todo dia. Eu já ouvi duas frases, né? Assim, brincando um pouco com isso, né? Que dizia que a igreja é como a Arca de Noé. Lá dentro fede, mas lá fora tem morte, né? Então, assim, não é tão confortável porque é constituída de pessoas que são pecadoras, vai ter atrito, mas é melhor estar lá do que estar fora dela, né? Porque lá fora é morte. E outro alguém refazendo aí aquele texto onde Jesus fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles, né? Jesus está falando a respeito da igreja, né? 2 ou 3 reunidos, né? E alguém já modificou esse versículo e dizendo o seguinte, né? Pensando na igreja de pessoas também imperfeitas, e disse assim, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali há confusão, né? Então, essa é a igreja, né? A gente pode aguardar que em algum momento haverá, né? Algum tipo de desgosto, de ressentimento, problema, pecado, e a gente está ali para tratar como numa família, né? Eu tenho certeza que aqui todo mundo já teve algum problema, ou tem na sua família, mas é a sua família, né? É a sua casa, a família que Deus te deu, e não adianta procurar outra, porque você vai ter outros problemas, né? Então, assim, ame a sua família, trabalhe em prol dela, né? E seja bênção para ela, né? É isso. A igreja é uma família. Beleza, pastor. Obrigado. Obrigado. Vamos continuar então aqui. Vamos ver o próximo slide. Acho que eu... Tem que... Opa. Quando dou aquela parada, ele some. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Vamos lá. Vou ficar tranquilo, não vou descompartilhar. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar a tela pequena. Tá vendo, gente? A igreja é feita de pessoas imperfeitas e computadores também imperfeitos. Às vezes o problema é na máquina, viu, gente? O problema na máquina. Agora acho que foi. Vamos lá. Então, a igreja é um corpo. Olha que interessante. A igreja é um corpo mesmo, né? O pastor Paulo frisou bem também. Em 1 Coríntios 12, 27, fala, ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Engraçado, nós fazemos parte do corpo, mas nós somos individual, por exemplo, tá? Uma outra passagem, ele fala da unidade, por exemplo. Os membros são diversos, mas há um só corpo, estamos todos ligados à mesma cabeça. Então, lá em 1 Coríntios 12, 27, ele fala justamente isso, da unidade. Quer dizer, ele fala que, por exemplo,
Olha como os membros são diversos. O Marcelo tem um dom, o Felipe tem outro dom, a Lu tem outro dom, a Andréia tem um dom, mas fazem parte do mesmo corpo. Isso é interessante, tá? Aí ele fala da diversidade de novo. Ele fala, nós somos diferentes um dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo, da diversidade. Tem uma outra passagem que ainda ele fala da mutualidade, uns para com os outros. Então, olha que interessante. Esse, quando ele fala de membro, ele fala que todo mundo está no mesmo barco, por exemplo. Não adianta alguém falar assim, puxa, eu vou remar de um lado. Não, tem que remar todo do mesmo lado. Igreja é todo mundo. Se um afundar, afunda todos. Olha que interessante esse conceito de membresia, tá? A Bíblia usa algumas figuras para representar a igreja fundada por Jesus, que facilitam a compreensão do seu verdadeiro significado. Então, a Bíblia usa algumas figuras. O Paulo acho que já falou sobre isso em umas aulas dele lá, mas vamos reforçar aqui. Em 1 Pedro 12,5, por exemplo, fala que a igreja é a casa espiritual. Tá? Em outra passagem, em Efésios 1, 22, 23, ele fala que Cristo é o cabeça. Tá? Em uma outra passagem ainda, em Apocalipse, lá no final da Bíblia, ele fala que, Apocalipse 19, 7, fala que a igreja é a esposa de Cristo. Né? Uma outra passagem, em 1 Coríntios 3, 9, ele fala que é edifício de Deus. Então, a igreja vai usar algumas figuras, como casa espiritual, que Cristo é o cabeça, que é a esposa de Cristo e que é edifício de Deus. Agora, quem é o cabeça? Nós já falamos lá, falamos que o cabeça da igreja é Cristo. Olha que em Efésios 5, 23, ele fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. De novo, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Tá? Então, quem é o cabeça é Jesus Cristo. Agora, voltando aqui, gente, vamos lembrar da igreja primitiva. Onde será que ela se reunia? Alguém lembra? Alguém chuta alguma coisa? Marcelão é craque nesse negócio. Marcelo, onde que a igreja primitiva se reunia? Nas casas, né? Opa! Acertou, Marcelo. Legal, nas casas, né? Então, só lembrando, eu acho que nós tivemos uma primeira aula lá do livro de Romanos, né? O pastor Helder estava falando que uma casa, por exemplo, uma casa naquela época, uma pessoa muito rica mesmo, ela cabia no máximo 60 pessoas. Então, as igrejas daquela época tinha no máximo 60 membros. Então, não tem essa igreja igual a igreja de hoje, aquelas igrejas catedrais grandes, não tinha. Então, a igreja se reunia, o Marcelo falou bem. Marcelo, lê para mim esse versículo aí, de Colossenses 4,15 na tela. Saudai os irmãos da Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, obrigado, Marcelo. Então, perceberam? Os irmãos de Laodiceia, tá? De uma cidade lá daquela região, ele fala justamente de uma mulher chamada Ninfa, né? E a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, na casa dela tinha uma igreja. Né? Então, olha interessante. Então, hoje trabalhamos com pequenos grupos, né? Então, gente, tem sido fantástico. A gente vê, eu sei que vocês fazem parte de pequeno grupo muito. Eu sei que o Felipe faz, a Lu faz, a própria Danila. A Danila falou, Toninho, hoje meu pequeno grupo estava na recepção da igreja. É interessante esse ato de servir como pequenos grupos. Então, é isso, gente. Então, a Ninfa ali, ela hospedava na casa dela uma igreja, gente. Olha que interessante. Toninho. Oi. Você vê aí que não tem mérito nenhum nosso, né? Não, criamos aí uma estratégia nova de PGs, né, para evangelizar. Nós estamos voltando aí aos primórdios da igreja, né? Como se as estratégias de antigamente, nós estamos simplesmente retornando a um modelo que sempre deu certo, né? Exato. E é interessante, Toninho, é interessante notar que esse modelo, Deus não criou apenas por modismo ou por alguma questão mais estética. Ele tem um princípio por trás dele, né? Porque igreja é cuidado mútuo. Então vamos pensar, como o Toninho falou, em mega igrejas, igrejas com milhares de membros. Se essa igreja não tem uma organização de tal forma que esses membros se reúnam em pequenos grupos, provavelmente a pessoa vai ser mais uma na multidão.
Eu não sei se você já foi em alguma igreja assim, que você entrou ali e você era mais um, era um número. E não foi só uma vez, talvez você frequentou meses. E o que importa para eles ali era o quê? Fazer ali a programação, a liturgia, mas não viver a vida comum da igreja, uns aos outros, que a Bíblia tanto fala. Então, os pequenos grupos, a Bíblia não condena, em lugar algum, mega igrejas, né? Ela não fala qual é o tamanho ideal, numericamente falando. Porém, existe um princípio. O princípio é: a igreja tem que estar mutuamente, né, se cuidando, servindo uns aos outros, exortando uns aos outros, compartilhando, né, a vida comum uns com os outros. Uma vez fizeram uma pergunta para um professor do seminário e eu achei muito sábia a resposta dele. Perguntaram para ele assim: qual é o tamanho ideal de uma igreja? Né? E ele disse assim, ele respondeu contando o exemplo da sua própria vida. Ele disse assim: eu tenho hoje 3 filhos. Pastor respondendo, professor. Eu tenho 3 filhos. E se eu fosse olhar para a minha condição financeira hoje, eu teria condições de dar de comer para mais 3 filhos, se eu pudesse tê-los. Eu teria condições financeiras de dar de comer, né? Suprir, em termos de alimento, mais 3 filhos. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: de quantos filhos mais eu verdadeiramente seria um pai? Eu conseguiria ser verdadeiramente um pai? E aí ele disse: apenas desses 3. Eu acho que eu não teria mais condições de ser verdadeiramente pai de mais nenhum. Em termos de tudo que um filho precisa de um pai. Não precisa só de dinheiro para comprar comida. Precisa de atenção, afeto, né? Acompanhar nos estudos. Enfim, toda aquela presença, aquele cuidado que um pai tem que dar para um filho. E aí ele falou: então, com base nisso, a pergunta não é qual o tamanho ideal da igreja. A pergunta certa seria: de quantos membros eu verdadeiramente conseguiria ser um pastor? E aí isso traz para nós de volta essa responsabilidade, o princípio por trás disso. Por isso que os líderes de pequenos grupos hoje eles funcionam, né, nesse sentido prático, não do cargo em si e tal, mas da prática pastoral, do cuidado, né, da igreja sendo mutuamente cuidada. Fala, Marcelo. Pastor, aí então eu posso estar com o pensamento errado. Eu concordo com um tio meu que já é falecido, ele falava: eu não acredito que um pastor possa ser político, porque ele há de amar a população e as demandas do cargo público que ele tem, e os eleitores, ou ele vai deixar o rebanho desnutrido, porque o pastor ele tem que cheirar o cheiro da ovelha, ele tem que estar junto com o rebanho. Como é que ele vai pastorear, cuidar da igreja, né? Como é que ele vai estar indo num funeral, num casamento, num batismo, e estar junto com as pessoas, se ele tem que cuidar da máquina pública, do governo estadual, municipal, federal? Então ele falava: eu não concordo quando um cara fala que é pastor e ele é deputado, ele é senador. Como é que ele vai estar congregando, cuidando do rebanho que Deus confiou a ele? Nesse sentido, Marcelo, eu acho que eu vou até sair do campo político, eu vou colocar de uma maneira mais ampla, né? Porque nós temos que olhar sempre para o princípio, né? Senão a gente acaba colocando uma profissão ou um cargo e aí crucificando esse cargo, né? O princípio é o quê? O pastor tem que cumprir o seu ministério com o dom que Deus lhe deu, o dom do pastorado, e ele tem N prerrogativas e, junto com elas, responsabilidades. Se, ao exercer esse ministério, ele consegue dar conta de todas essas demandas de acordo com o tamanho da sua igreja, nada o impede de ter um segundo ofício. Por exemplo, o apóstolo Paulo era fazedor de tendas. A gente entende que, nesse contexto, Paulo precisava disso naquele momento, até por uma questão de sustento. O ministério itinerante dele, né, lhe dava condições de fazer isso, mas ele não ficou devendo em nada o cuidado das igrejas, mesmo à distância, né, mandando cartas e todas as restrições que eles tinham na época. Paulo conseguia exercer o seu ofício. Ele não era negligente, né, com o ministério por conta de ser um fazedor de tendas. Existem muitos pastores hoje que aquela pequena igreja que ele pastoreia não oferece condições financeiras para ele se sustentar apenas com
o que ele recebe da igreja. Então, é natural que ele vá procurar um ofício, seja ele na área política ou qualquer área pedagógica, econômica, enfim, ele vai trabalhar, vai arrumar uma profissão e vai continuar até exercendo talvez a profissão que tinha antes, e isso vai ter que ser algo com muita sabedoria, conversado, entendido com a igreja, porque vai haver limitações, existem muitos pastores de tempo parcial. O que não pode é fazer mal feito, nem uma coisa nem outra. Não adianta o cara também ter uma segunda profissão, ser um excelente pastor e ficar devendo lá na empresa, dando cano, indo trabalhar, porque teve que ir num velório, toda semana tem que fazer uma coisa, tem que faltar no serviço. Então, ele não está sendo um bom profissional, está dando mau testemunho por outro lado. Né? Então, as coisas têm que andar juntas, os princípios não podem ser feridos. Né? Então, o cara tem um ministério para exercer, ele tem que fazer com excelência. Ele tem uma profissão para exercer, Deus exige dele a mesma excelência que exige de um pastor no ministério. Nesse sentido, todos nós somos chamados. Você é chamado lá no seu serviço, Marcelo. E lá Deus te quer para te usar, refletindo a luz dele para aquelas pessoas ali. Você vai atingir pessoas que nenhum outro pastor atingiria na sua profissão, no seu ofício. Outros vão estar em repartições públicas, outros vão estar em gabinetes, inclusive na política. Daniel, por exemplo, foi um estadista, fez com excelência o papel dele, José também o fez, e outros vão ter tempo exclusivo dedicado para o ministério. Não há demérito para um, nem mais mérito para outro, porque faz ou deixa de fazer. Todos são chamados nesse sentido para representar, né, a imagem de Deus, espalhar a glória de Deus com excelência em tudo que fizerem. O ministério não é mais excelente que, por exemplo, o seu trabalho. Cada um tem o seu chamado. Tá bom? Então, o importante é não ferir esse princípio. E outra, né, pastor, aí que nem você falou, né? Nós já participei de igreja que a igreja realmente não tinha condições de bancar um pastor por tempo integral. Então, há um consenso da igreja e ali já era atribuído o que o pastor conseguiria fazer, poderia dar para que a igreja naquele tempo de tempo integral. E, é claro, naquele tempo que ele poderia estar ali, fazer com excelência, né? Porque a Bíblia também condena aquele que faz o seu serviço relaxadamente, né? Principalmente nas coisas de Deus, né? Então, fala que é maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Isso, então, tudo isso tem que ser pesado. Então, se o pastor vai para a igreja pequena, a igreja é aberta com ele. Falei, pastor, a gente não consegue pagar o seu salário. Ou ele já entra em acordo, fala, eu só posso dar tempo parcial, ou eu vou procurar uma outra igreja, que esse daí, esse salário que vocês querem pagar, eu não consigo sustentar a minha família. Mas tem muita igreja que tem essa conversa e é colocado realmente essa em discussão. Sim. E, é claro, é para o bem do corpo, né? Sim, o importante é ter essa sabedoria para discernir, né? Cada caso é um caso. Nós temos que evitar os dois extremos, né? Aquela igreja hiperexploradora, que pode até sustentar melhor o seu pastor, mas acha que não deve, e o menino fica lá, né? Se matando, e tem um sustento ali bem no limite mesmo da necessidade. E tem outras igrejas que o pastor ele que explora a igreja, ele não trabalha, não dá, não faz o esforço, né? não exerce o ministério com toda a dedicação, com todo o sacrifício que precisa. É o pastor chinelinho, né? Fica ali só recebendo, atendendo um aqui, outro ali, fazendo ali o arroz com feijão, sabendo que pode fazer mais. Deus vai cobrar dele, como também vai cobrar daquela igreja que não tem honrado o seu pastor nesse sentido. Eu tenho... Pode falar. Quem queria falar? Luciana. Eu tenho, assim, eu valorizo muito os pequenos grupos na igreja, porque em certo momento da minha vida, há 17 anos, quando eu perdi minha mãe, aconteceu uma coisa, assim, que foi muito impactante na igreja onde eu congregava na época. Que eu cheguei do hospital, assim, bem preocupada, né? Desesperada, na verdade, e eu liguei para o pastor da igreja para uma palavra, né, de ânimo. E a pessoa que me atendeu falou que ele estava dormindo, que não podia acordá-lo. E isso foi muito forte. E não houve retorno. Então, os pequenos grupos nos dão assim, esse apoio, essa presença mais próximo da gente
nos momentos bons e nos momentos ruins também, né? Que muitas vezes a gente precisa de oração, precisa de um apoio mesmo. Então, eu valorizo muito. Obrigado, Lu, obrigado. Realmente está dando para perceber, né, gente, a ideia, como o João falou lá no começo, nós estamos voltando à questão da igreja primitiva. Era assim, então é mais fácil você ter essa união. Então, por exemplo, usar o exemplo aqui da Mila, por exemplo, ela está no PG da Rosângela, tá? Então, às vezes, alguma situação dela chega primeiro na Rosângela do que no pastor Edgar, no pastor Paulo, no pastor Rogério. Então, ela tem mais afinidade ali no pequeno grupo. Então, ela tem um apoio. Então, isso é salutar, isso é tão importante, gente, tão gostoso mesmo, tá? Seguindo aqui, então... Mas também no dia que a Danila tiver que fazer uma feijoada, quem é que ela vai chamar para comer essa feijoada? Não vai ser o pastor, né? Vai ser a Rosângela e o... É verdade. Deixa eu compartilhar de novo aqui minha tela. Eu estava aqui, né? Acho que Deu a dica aí, viu, Danilo? Opa, olha. Eu já ia falar isso, é que eu não conheço, senão eu vou falar, chama o pastor para feijoada, porque senão o negócio vai ficar feio pro seu lado. Fica a dica aí, Danila, a gente se vê toda semana, hein? Por favor, hein? Gente, minha tela fica meio perdida aqui, de voltar aqui novamente. Mas é interessante essa ideia de pequenos grupos, tá, gente? E isso tem sido tão bom. Nós temos hoje em torno de, eu creio que 22 pequenos grupos, 23 pequenos grupos, alguma coisa, e tem sido uma bênção. Os jovens, adolescentes, tem até PG Kids das crianças. Gente, é fantástico, é muito bom. Deixa eu voltar aqui, acho que eu não vou conseguindo. Vamos ver se eu consigo agora. Os meninos todos. E aí, Felipe, o que eu faço aqui, meninão? Descompartilhar e compartilhar de novo? Onde você está? Olha, eu estou com duas telas aqui, ó. A tela 11 e a tela aqui. Vamos compartilhar aqui. Mas ele travou aqui para mim, eu não sei. Deixa eu tirar a minha foto, que talvez fica melhor. Eu acho que eu saí da reunião, gente. Ainda não. Não. Clica na parte branquinha da tela aí, Toninho, para ver se ele vai. Clica embaixo, aí dentro do corpo do slide. É isso. Ah, acho que saiu. Ok. Vamos no cenáculo. Ah, tá. O próximo tema aqui, então, é interessante que em Atos 1:13, por exemplo, eles se reuniam também no cenáculo. Atos 1:13 fala, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Vocês percebem aqui que tem 11 apóstolos, tá? E no livro de Atos já não tem o Judas, mas o traidor. Tá? Então, 11 apóstolos. Então, eles se reuniam onde? No cenáculo, numa sala, tá? Podia ser assim. Então, de novo, a igreja primitiva se reunia ali. Tá? Aí é só diretoria, pô. Só a diretoria, só os caras, hein? É legal. E depois... Cenáculo? Cenáculo, deve ser uma sala, uma coisa assim, né? Que chama, né? Atos 1:13 foi no cenáculo. E depois, em Atos 16:13, eles se reuniam no rio. Olha, gente, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Interessante, ó. Então, vocês percebem que a igreja ela se reunia nas casas, no cenáculo, na beira do rio. Olha, interessante. Então, a igreja ela não tinha um prédio em si, tá? Tem um vídeo agora, vamos ouvir isso aí. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é... Eu acho que eu fiz coisa errada. O pastor? Isso, legal. Ou seus auxiliares? A igreja é a música?
tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. O que é a igreja? Beleza. Queridos, eu acho que está. Beleza. Só recapitulando, eu creio que no começo o Naldo falou que igreja somos nós. E é verdade, a igreja somos nós, a igreja sou eu, o Toninho quando está na padaria, tá? Posso estar falando para alguém naquela fila ali, a igreja pode ser o Toninho no banco, né? Então você tem a oportunidade de estar falando de Jesus Cristo. Você pode estar evangelizando ali também, tá? Então a igreja pode ser eu na faculdade, no trabalho. Vocês perceberam que a igreja é quando você sai para fora, né? Não é quando você vive aqui dentro. Então, na igreja, eu costumo dizer que no domingo a gente vem carregar a bateria, né? A gente vem aqui aprender. Hoje, o pastor Paulo fez uma pregação linda, né? Eu não estava aqui, eu estava em casa, mas deu para assistir como se estivesse na igreja. Tá? Então, olha que interessante. Então, no domingo você carrega a bateria e na segunda você já está servindo de novo. Então, a igreja é isso. Aí ele fala que a igreja é como o corpo humano. A igreja é composta de muitos membros diferentes, lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 26, né? Então, agora, como Deus dispõe seus membros? Lá no versículo 18 tem uma coisa que depois a gente vai ver lá também, tá? Um membro é mais importante que o outro? Será que um membro X é mais importante que... Será que alguém é mais importante? O líder de PG é mais importante? Não sei, vamos ver lá no versículo 21 ao 24. Tá? E como os membros devem agir entre si? Então, tem também, graças a Deus, a Bíblia deixou tudo isso para nós escrito ali, tá? Então, olha que interessante, a igreja ela é feita de membros diferentes. Em 1 Coríntios 2,12 fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem o seu corpo, também com respeito a Cristo. Então, olha, muitos membros, mas o quê? Vai formar um só corpo. Tá? Eu creio que numa das últimas aulas a gente vai falar até sobre o arrebatamento, por exemplo, né? Como que a igreja ali em Apocalipse fala que Jesus vai levar a igreja dele, né? Então, você já imaginou? Será que um vai ficar, alguém vai ficar? Ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só corpo. Então, olha que interessante. Então, outra coisa, e como que é colocado esses membros na igreja? Como que é enxertado? 1 Coríntios 12, 18 fala assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Olha, Deus falou, Toninho vai ter esse dom, o João vai ter esse dom, o pastor Paulo vai ter esse dom. Então, cada membro, Deus ele colocou cada um ali da maneira que ele quis, né? É interessante isso, tá? E a comparação dos membros, será que nós podemos comparar? Em 1 Coríntios 12, versículo 21 e 22, fala assim, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Gente, já entenderam? Por quê? Imagina você o dedinho mindinho do pé. A gente pode falar, poxa, para que serve esse dedinho? Alguém já me falou que serve para manter o equilíbrio. Olha que, né? Interessante. Então, cada membro do corpo é importante, e assim também é na igreja. Então, cada um faz parte, né? Toninho, oi, pode falar, João. Eu vi uma vez uma ilustração falando sobre a comparação dos membros, né? E às vezes aquele lá que quer ser mais importante, porque tem esse ou aquele dom lá e acha que aquele dom é melhor na igreja. Então, eu vi certa vez uma ilustração de aquele servo galhado, né? Que muito bonito, que tinha aqueles chifres grandes assim na cabeça. Então, toda vez que ele vinha para beber água, ele contemplava aquela galhada na cabeça dele e ficava admirado, né? Falava, nossa, como meus chifres são lindos, são bonitos. E ao mesmo tempo que ele olhava os reflexos ali na água, ele também via o pezinho dele fininho e achava que os pés dele eram muito feios. Então contemplava lá os chifres bonitos e os pés ao mesmo tempo feios. E de repente apareceu um leão lá e os pés que o livrou rapidinho dali. E só que naquela correria ele ficou preso com a galhada nas árvores. E foi a galhada que fez com que o leão viesse e pegasse aquele servo. Então, às vezes, aquilo que a gente mais acha que é o mais importante pode ser pedra de tropeço. Por isso que Deus diz que desperta o dom que há em você. Então, Deus capacitou cada um de nós com um dom. Então, basta nós termos essa disposição de, no poder do Espírito ali, desempenhar, então, desenvolver esse dom que Deus concedeu a cada um de nós. Beleza. Obrigado, João. Muito, muito boa colocação. Obrigado. É legal que a Bíblia fala sobre dons também, que os dons, ela incentiva a gente a buscar dons, né? Porque os dons, eles são para servir a igreja. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho o dom de desenhar, mas não, desenhar é uma habilidade, não é um dom. Porque o dom ele é voltado para o corpo mesmo, para edificar o irmão, né? Para servir. E aí você deu até essa ilustração de, o meu dom é mais importante, mas quando a gente pensa no dom que é para o próximo, não é para a gente, né, para servir, ele extingue totalmente essa questão de eu querer me sentir mais com isso ou com aquilo, porque não é para a gente, né, é para o corpo, é para Deus. Muito bom. Muito bem, obrigado. Interessante. Olha que interessante. Agora, cooperação dos membros. Em 1 Coríntios 12, 25, fala assim, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, de novo, os membros têm que se cooperar. Então, a igreja ela tem que ser servida com vários. O Ministério do Louvor, o Ministério da Multimídia, por exemplo, todos têm que estar no mesmo sintonia com o Ministério Pastoral. Então, olha que interessante. Então, tudo. O pessoal da recepção, pode falar. E o que o Luan falou aí, ó, em favor uns dos outros. Né? Exato, né? Interessante isso aí. Olha como a Bíblia ela é rica nos detalhes, né? Até na questão da membresia, tá? E quais são alguns dos propósitos da igreja? Então, vamos falar sobre isso agora. Olha que interessante, João 4, 23, fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, um dos propósitos da igreja é adorar aquele que criou, adorar a Deus. Tá interessante isso aí, tá? Outra coisa, 1 Pedro 2,9, ele fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
De novo, um dos propósitos da igreja é proclamar a verdade de Deus, as virtudes de Deus. Olha que coisa, tá? Então, para isso que nós somos igreja, tá? Outra coisa, em Mateus 28, 19, fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, às vezes aqui nós damos uma conotação muito grande para o ide, mas olha que fala, portanto. Quando vem a palavrinha, portanto, a coisa que vem a seguir é mais importante: fazer discípulos. Então, como que eu faço discípulo? É ensinando o outro, falando o outro, aconselhando o outro. Então, isso é fazer discípulos. Então, essa é a nossa missão. Tá bom, gente? Fazer discípulos. Então, um dos propósitos da igreja, de eu como igreja, é fazer discípulos, tá? Em Atos 13:2 fala assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. De novo, qual que é o propósito da igreja? Servir, tá? Alguém falou, acho que o Luan falou também, servir. Então é para servir mesmo, nós temos que servir, nós temos a função nossa é servir, né? É uma coisa tão maravilhosa. Alguém falou uma vez: aquele que não serve para servir não serve para viver. E é verdade. Então, a vida é para servir, né? Em Tiago 2:15-17, ele fala: se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. De novo, qual que é um propósito da igreja? Atender aos necessitados. Tá? Deus é o Deus das viúvas, dos órfãos. Então, olha, das pessoas do estrangeiro. Olha que Deus fala na Bíblia, fala que Ele é Deus dos estrangeiros. E às vezes nós somos, não, só brasileiro vai tomar vacina. Imagina, não tem vacina nem para nós, né? Então, olha que interessante. Então, Deus é um Deus que cuida. E nós, como igreja, nós temos que acolher os necessitados. Ele fala aqui, necessitado do alimento. E às vezes alguém procura você: olha, eu estou com fome. Ah, não, volta amanhã. Ah, eu vou orar por você. Gente, não resolve. Às vezes ele fala assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Uma outra passagem. Agora, Deus chama líderes para a sua igreja e dá a eles dons espirituais de liderança, como o de pastor, para que o corpo de Cristo esteja. Aí ele fala em Efésios 4, do 4:11-13, ele fala assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, de novo, acho que o Luan falou sobre dons. Então, por que Deus nos dá dom? É para aperfeiçoar os santos da igreja, para edificar o corpo de Cristo. Então, é para isso que nós temos dons. Tá? É por isso que Deus dá um dom para o pastor Paulo, é por isso que Deus dá um dom do João. Tá? Nós temos, além de líderes de pequenos grupos, nós temos diáconos também. Né? Então, é para servir mesmo. Tá? É interessante. É importante, nesse Efésios 4 aí, deixar claro que os apóstolos hoje já não é existente, né? Essa unção apostólica, né? Seria, no caso, os missionários. Pastor Paulo, pode dar um alento nisso aí? Eu acho que uma das condições, né, de ser apóstolo é ter visto Jesus, né? E hoje para os nós, hoje o apóstolo significa enviado também, então os missionários, que eles passam por privações, perseguições, eles não vivem do bom e do melhor como nós, assim, no conforto da nossa casa, aqui na reunião do pequeno grupo, ou no conforto de uma igreja com ar-condicionado, eles sempre estão no front, né? Perfeito. Obrigado, gente, obrigado. E agora, como que o corpo de Cristo, família de Deus, deve viver e conviver? Agora, isso é interessante, gente. Como que o corpo, família de Deus, deve viver e conviver? Olha que interessante. Em 1 Pedro 4, 8 e 9, fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí ele fala no final: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Gente, hospitaleiros sem reclamar, já pensou? Né? Então ele fala assim: o corpo de Cristo deve viver assim, amor intenso. Gente, o que é um amor intenso? É algo que não tem limite, não tem medida. Né? É como a Lu falou: olha, quando minha mãe faleceu, quando aconteceu aquela tragédia, eu não tive, ninguém me socorreu. Então, nós como igreja temos que estar juntos.
né? Agora, claro que como um pequeno grupo é melhor, é mais fácil esse controle, esse acompanhamento, né? No meu pequeno grupo, por exemplo, com esse período de Covid, gente, tem amigos no PG que falam assim, olha, eu perdi um tio, eu perdi outro. Então, gente, isso tem sido uma constante nessa época. Uma época que está morrendo 2.300 por dia, 4.000 já chegam a morrer. Gente, é complicado, né? Então, isso é uma das vantagens do pequeno grupo, né? Então, mas o cristão, ele tem que ter amor intenso uns para com os outros, tá bom, gente? Continuando aqui, aqui em Filipenses 1:27, ele fala assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé. De novo, como que a família de Deus deve viver? A gente falou no começo de que a igreja tem problemas, e tem mesmo, mas ela fala assim, ela nos chama, em Filipenses 1:27, a viver do modo digno do Evangelho. Agora, como que é viver de uma maneira digna? É uma maneira respeitosa, é uma maneira que você respeita os outros, respeita a liberdade do outro, né? Então é isso, gente. Então tem essas coisas também. Agora, em Gálatas 6:9-10, Paulo desafia, e não nos cansemos de fazer o bem. Olha que coisa. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E o pastor Paulo falou isso hoje. Ele falou, enquanto tivermos oportunidade, tá? O meu tempo de fazer alguma coisa por alguém é hoje, né? É agora. Não posso esperar daqui um ano, é agora. Então, se eu tenho oportunidade de fazer o bem, façamos o bem, né? E agora ele chama uma coisa interessante, principalmente as da família da fé, né? Se eu não cuidar bem da minha família da fé, que é a igreja, que é da igreja, eu vou estar sendo negligente em todos os campos, né? Então, olha que interessante, tá? Em Hebreus 13:17 fala assim, agora sim, gente, aí pega firme, obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para os outros. De novo, ele fala, aqui em Hebreus, o escritor nos chama para obedecer os nossos guias. Quem são os nossos guias? Com certeza que ele fala dos nossos pastores. Ele fala assim, pois velam por vossas almas. Então, o pastor Edgar vive falando que ele ora por cada um de nós. E ora, eu tenho certeza, o pastor Paulo ora. Então, é interessante. Hoje eu comentava com a minha esposa das pregações do pastor Paulo. Que maravilha, gente. Nós estamos bem servidos de pastores na igreja, né? E graças a Deus que a igreja Horto do IP, ela foi cunhada como arraigada na palavra. Então, isso tem sido uma preocupação da liderança de ter bons pastores, né? Então, graças a Deus. Agora, quando cheguei aqui na igreja, veio uma mulher de Campos do Jordão para visitar a gente. Olha que coisa, né? Então, nós estamos rompendo barreiras aí, até Campos do Jordão, né? Interessante. Essa figura aqui, gente, aqui onde fala... Eu queria que o João desse uma aula para a gente, aqui, uma explicação dessa figura. Não sei que você sabe bem disso aí. Explica para mim. Então, isso aí, na realidade, foi tudo aquilo que nós já vimos, né? Jesus, aí, coloca Cristo aí, o desenho de uma pessoa, e o todo aqui coloca Cristo. E onde que está ali a direção de tudo isso? Na cabeça, né? Cabeça é o que controla todo o corpo. Então, a cabeça lá está Jesus Cristo, e o corpo ali somos cada um de nós, é eu e você, e os dons ali distribuídos por esse corpo. Então, esse aí, o todo, forma a igreja. Então, o todo aqui é a igreja, sendo cabeça, Jesus Cristo. Ok, João, obrigado. Queridos, então é isso. Hoje nós tínhamos que falar esse assunto de igreja. Eu creio que deu para entender bem, deu para... Se ficou alguma dúvida, vou descompartilhar aqui. Eu agradeço ao João. Oi, pastor. Volta só nessa tela aí anterior, essa que o João explicou. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui para nós. Até uma crítica em cima do vídeo que nós assistimos ali, né? Coisa de pastor chato mesmo, mais com a questão da língua portuguesa, da nomenclatura, né? Mas o vídeo foi muito feliz quando ele disse que não é a igreja. A igreja não é um ministério aqui, outro ali, não é louvor, essas coisas fazem parte, né? Não são os programas em si.
Mas aí eu queria que vocês entendessem uma coisa, até com base nos textos que nós lemos. Todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, ela fala de coletivo. Ela usa ilustrações que por si só não sobrevivem, elas precisam estar conectadas. Então, por exemplo, a Bíblia chama a igreja de noiva. A noiva só é noiva se tem um noivo. A Bíblia chama a igreja de edifício. Um edifício não é apenas um tijolo. Não, eu não posso pegar um tijolo e chamar aquilo de edifício. A Bíblia compara a igreja a uma lavoura. Eu não posso pegar uma planta e falar que aquilo é uma lavoura. A Bíblia chama a igreja de corpo. Eu não posso pegar um dedo e falar que esse aqui é meu corpo. Ok? Então, todas as vezes que a Bíblia usa uma ilustração para se referir à igreja, ela o faz de maneira a apontar um coletivo. Então, eu não posso dizer que eu, Paulo, sou a igreja. Ok? Porque eu, Paulo, não sou um coletivo. Eu sou um indivíduo. Eu posso dizer, e aí eu quero só corrigir essa questão da nomenclatura, em cima também de uma questão teológica, é óbvio. Eu represento a igreja. Eu não sou ela. Eu faço parte dela, eu sou parte dela, eu represento ela, mas eu sozinho jamais serei a igreja. Porque se eu cultivar esse pensamento de que eu, Paulo, indivíduo, sou a igreja, eu vou entender como muitos têm entendido hoje, que eu posso ficar na minha casa, assistindo ali a reunião, fazendo as minhas orações, e eu continuo sendo igreja, sozinho ali na minha casa. Isso não é verdade, nunca foi, nunca será. Igreja é coletivo. Aliás, tudo que Deus criou, ele criou coletivamente, porque Deus é coletivo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Subsistem 3 pessoas. Ok? Essas 3 pessoas subsistem num só Deus. Quando Deus cria a família, ele cria homem e mulher, coletivo. Depois, ele chama um povo para representá-lo, coletivo. E agora ele cria a igreja. A igreja é coletivo. Então, se você pega um membro do corpo, você pega a mão, você não pode chamar a mão de corpo. Ela faz parte, ela representa o corpo, mas ela por si só não é um corpo. Ok? Então, Jesus deixa isso muito claro quando ele fala da videira, que um ramo fora da videira, ele não deixa de ter a essência dela, mas ele não pode mais ser considerado videira, não pode produzir, porque não está conectado. Hebreus, o mesmo texto que de onde nós lemos o mesmo texto que fala que a igreja é um coletivo, ele também fala que nós não devemos deixar de congregar, porque deixar de congregar nos descaracteriza como igreja, e isso não reflete o propósito para o qual Deus nos criou. Deus não nos criou para vivermos solitariamente, e Deus não nos chamou para fazer parte de uma igreja de maneira também isolada e solitária, até porque isso não a configura. Então eu quero deixar isso muito bem claro, igreja não é indivíduo, igreja é coletivo. O indivíduo representa ela, faz parte dela, mas não o é por si só. Amém. É importante que o pastor acabou de falar aí sobre uma tendência que rola por aí sobre desigrejados, que eles falam que pode servir a Deus dentro da casa deles, com os filhos deles, mas o desigrejado, como é que ele vai batizar sozinho, tomar ceia sozinho, né? É muito complicado essa teoria dos desigrejados. Então, isso daí, tudo que o senhor falou aí foi perfeito. Como é que um pecador vai entrar na minha sala, né, pegar o elevador, que eu moro em apartamento, bater na minha porta e entrar, eu vim aqui, né, participar do culto da sua igreja no lar? Ele não sabe, né? É complicado. Viu, Marcelo? E esse tema aí, até esse livro aí, Desigrejados aí, pode ver que todas essas pessoas que têm esse pensamento são pessoas que, de um jeito ou de outro, estão frustradas com a igreja. Mas é outro negócio. Eles querem buscar a igreja perfeita. Mas qual é a igreja perfeita? Se a igreja se nós fazemos parte da igreja, se eu faço parte se eu pertenço a esse corpo, faço parte da igreja, a igreja começa comigo.
Então, se falar, não, eu vou atrás de uma igreja perfeita, qual a igreja perfeita? Onde ele vai encontrar a igreja perfeita? Que tem pecadores ali, remidos pelo sangue de Cristo, mas ainda somos passíveis, sujeitos ao erro. E como que encontrar, então, a igreja perfeita aqui na Terra? Verdade. Então, acho que tem que fazer primeiro, e dizer que todos esses que chamam desigrejados são pessoas que são frustradas com a igreja, mas às vezes também orgulhosas, não submissos à liderança da igreja, e ali a tendência é que vou sair dali e vou para a igreja que satisfaça o meu ego. Verdade. Aí então, não coloca ali sob a submissão de Cristo. Então, Cristo tem que ser o cabeça ali. A gente tem que se submeter a ele, e não à vontade humana ali. Então, tem falar na linguagem assim, minha malandra, teve uma treta famosa entre Paulo e Pedro, que Pedro queria continuar com os costumes judaizantes, né? E Paulo, não tem isso, agora ele está na graça, não tem nada que circuncidar homem para falar que estava fazendo a vontade de Deus, não. Aí os dois se separou, mas é claro que os dois não se odiavam, né? Isso que o Marcelo está falando, o pastor Helder falou ontem no estudo de Romanos. Interessante isso aí, né? Interessante. Mas, gente, graças a Deus, obrigado pela participação de vocês. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, tá à vontade. Beth, obrigado. Estou vendo que você está aí. Beth, Amazé, né? Todo mundo aí. Vamos tirar aquela foto, gente. Mas prestando atenção. Pode falar, gente. Tô quietinha hoje, mas prestando atenção, viu? Não, beleza, não, é à vontade, é isso mesmo. A Andréia também está quietinha hoje. Eu também não deixei ninguém falar, né, gente? Né? Beleza. Oi? Eu também estou quieta, mas ouvi e entendi tudo. Beleza, legal, Ivonete, que bênção, tá? Queridos, vamos orar primeiro e finalizar. Acho que eu vou até orar e encerrar esse tempo de oração e depois a gente tirar foto, tá bom, gente? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu quero te louvar, eu quero te adorar pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pela vida do Felipe, Pai. Obrigado pela mãe dele que fez cirurgia, está se recuperando bem. Obrigado também ainda pela vida do Felipe também, pela ressonância que ele fez e não tem o tumor mais na cabeça, meu Pai. Eu creio na cura do Senhor na vida dele. Obrigado também pelo noivado dele e da Lu, Pai. Que o Senhor continue abençoando esse casal. Fortalece a vida de cada membro dessa sala também, Pai. Muito obrigado. Nos dá uma semana de alegria na tua presença também. Eu te agradeço em nome do teu filho amado. Amém.